83 centavos. Foi só isso que eu gastei para fazer cada um desses bolos de cenoura com cobertura de chocolate. Então, se você quer aprender a fazer um produto fácil, rápido e muito lucrativo, vem comigo até o final desse vídeo, que além da receita, eu vou te dar várias dicas, falar sobre custo, rendimento e tudo que você precisa saber para ganhar muito dinheiro vendendo esse bolo de cenoura. Olá, eu sou a Camila e hoje a gente vai preparar vários bolinhos de cenoura com cobertura de chocolate. Bolo é um doce que tem uma saída ótima, ainda mais se tiver uma massa de cenoura fofinha e úmida na medida certa, uma cobertura bem chocolatuda e um precinho super acessível. Cada bolinho desse me custou só 83 centavos. E dá para vender tranquilamente por pelo menos R$5 cada um. Então eu não preciso nem falar o quanto essa receita é lucrativa, né? Bora fazer esse bolo que vai fazer você faturar muito. Vamos começar untando as nossas forminhas e deixando elas reservadas. O modelo que eu usei aqui foi para mini bolo ballerina de 7,5 cm. Essa medida é a medida do fundo da forma, a parte da piscininha. Eu untei com desmoldante, mas você também pode usar manteiga ou óleo se você preferir. A única coisa é que aí você vai precisar passar farinha também. Nesse momento já dá para deixar o forno pré-aquecendo. Se o seu forno for convencional, pode colocar ele em 180 graus. E se for por convecção, 160 graus. Para começar a receita, num bowl a gente vai peneirar 160 gramas de farinha de trigo ou 1 xícara mais 1/4 e 5 gramas de fermento químico ou 1 colher de chá e meia e deixar reservado. Aí no copo do liquidificador a gente vai colocar 130 ml de óleo ou meia xícara mais 1 colher de sobremesa. Agora a gente vai quebrar 2 ovos em um potinho à parte para ter certeza que nenhum tá estragado. E também vamos colocar no copo do liquidificador. Me conta aqui embaixo nos comentários como que você faz para verificar se os ovos estão bons. Você quebra os ovos em um potinho à parte, igual eu faço, você dá aquela cheiradinha depois de quebrar, ou você não faz nada e vai na sorte mesmo? Me conta aqui embaixo que eu quero saber qual a técnica mais usada. Nessa receita, a gente vai precisar de 180 gramas de cenoura, que são aproximadamente 2 cenouras médias. E a primeira dica que eu vou te dar é para ralar a cenoura e ir colocando aos poucos. Assim, você não vai forçar tanto o seu liquidificador. Então, aqui eu vou colocar um pouquinho no copo do liquidificador e começar a bater. Conforme bate, eu vou adicionando mais cenoura até acabar com os 180 gramas. Depois que tiver bem batido, a gente pode colocar 240 gramas de açúcar ou 1 xícara mais 1/4 e bater mais um pouco. Se precisar, a gente pode parar para limpar as laterais com uma espátula e voltar a bater. Quando tiver tudo bem misturado, a gente vai jogar em cima daquela farinha com fermento que a gente deixou reservado e misturar com a ajuda de um fouet. Se você não tiver um fouet, você pode usar uma espátula para misturar. Mas o fouet ajuda muito a não ficar aquelas pelotinhas de farinha na massa. Depois que tudo estiver bem homogêneo, a gente pode distribuir a massa nas nossas forminhas. Para isso, eu gosto de usar uma balança. Assim, todos os bolinhos vão ficar exatamente do mesmo tamanho. Em cada forminha, a gente coloca 62 gramas, e essa massa vai render 12 bolinhos. Se você não tiver uma balança, você pode dividir a massa no olhômetro mesmo, em 12 forminhas. Mas eu recomendo que conforme você tenha lucro, você invista em uma balança. Desse jeito, além de você poder dividir a massa certinho, você vai poder pesar todos os ingredientes. E não vai precisar ficar usando medida de xícara.
Isso vai fazer o seu bolo ficar padronizado, deixando ele com o mesmo sabor e rendimento toda vez que você fizer. Eu gastei R$ 5,30 para fazer essa massa. Então, cada massa me custou 44 centavos. E olha que por aqui o preço da farinha tá bem alto, viu? Agora a gente pode levar os nossos bolinhos pro forno. E quando eu tirar, eu mostro como eles ficaram e quanto tempo ficou. Enquanto a nossa massa tá no forno, a gente pode começar a fazer a nossa cobertura. E para isso, a gente vai precisar de uma panela. Nessa panela, a gente vai colocar 60 gramas de açúcar ou 1/3 de xícara. 15 gramas de chocolate em pó 50% ou 2 colheres de sopa. 100 gramas de chocolate meio amargo picado. Aqui dá pra ver que eu usei 2 tipos de chocolate, mas é que o meu pacote de 2 kg acabou e eu tive que comprar correndo uma barrinha pra completar o peso e poder gravar o vídeo. Mas se você for fazer para vender, não faz isso, porque essas barrinhas saem bem mais caro. Só de pagar mais caro nessa barra de chocolate, eu já mereço o seu like. Então clica no joinha aqui embaixo para mostrar que valeu a pena a pressa que eu tava para gravar esse vídeo. Assim eu vou ter certeza que os vídeos do canal estão te ajudando e que tá valendo a pena gravar, editar e trazer conteúdo gratuito aqui pro YouTube. Agora que você já deixou o seu like, vamos continuar colocando 40 gramas de manteiga na panela e 120 ml de leite ou meia xícara. Aqui eu gosto de usar o integral, que tem mais gordura e vai deixar a nossa cobertura mais encorpada. Agora a gente vai levar isso aqui pro fogo e ficar mexendo até ferver. Quando ferver, a gente abaixa o fogo e continua mexendo por mais 5 minutos, ou até chegar nessa textura aqui. Depois disso, a gente desliga o fogo e precisa deixar essa cobertura ficar morninha, para depois colocar em cima do bolo. A gente não pode colocar quente assim, senão o bolo pode quebrar. Passou 12 minutos desde que eu coloquei os bolinhos no forno e eles já estão assados. Olha que bonitinho que eles ficaram. Mas como o tempo pode variar de forno para forno, você pode fazer o teste do palito para ter certeza que tá bom. Depois de tirar do forno, a gente precisa deixar amornar para poder desenformar. E como eles são pequenininhos, isso é bem rapidinho. Aqui eu esperei 10 minutinhos. Aí a gente pode passar uma faquinha na lateral se precisar para desgrudar e vamos desenformando todos. Depois disso, eu gosto de deixar eles paradinhos por mais um tempo, para ter certeza que estão frios. Isso vai facilitar a próxima etapa. E essa próxima etapa é cortar o topinho de cada bolo. Assim, eles vão ficar todos retinhos e a gente vai poder colocar a nossa cobertura. Se a cobertura estiver muito firme, a gente pode reesquentar para facilitar o manuseio. Mas de jeito nenhum essa cobertura pode ficar quente. O máximo que ela pode ficar é morninha. Agora a gente coloca a cobertura em cada bolinho. A quantidade pode variar um pouco, mas gira em torno de 15 gramas para cada um. A cobertura toda me custou R$ 7,00 e dá para cobrir 18 bolinhos. Isso dá um custo de 39 centavos de cobertura para cada bolinho. Somando o custo da massa e da cobertura, a gente tem 83 centavos para cada bolinho. A embalagem que eu indico para esse bolo de cenoura é a G650, da Galvanotech. Eu costumo pagar em torno de 50 centavos em cada embalagem dessa. Então, somando os gastos de ingredientes e embalagem, a gente tem R$ 1,33. Para definir o valor de venda do seu bolo, você tem que fazer a precificação certinho, colocando os custos de ingrediente e embalagem, mão de obra, gás, lucro e outras despesas que você pode ter. Mas a minha sugestão de preço de venda é de R$ 4 a R$ 6,00 cada bolinho desse. E se você chegou até aqui, eu vou te dar uma dica bônus. Antes de colocar a cobertura no seu bolo, você pode pegar cada massa e colocar dentro da sua embalagem. E só depois começar a colocar a cobertura. Aqui eu não fiz assim porque eu queria fotografar os bolinhos antes de colocar na embalagem. Mas na hora da produção, isso otimiza muito o nosso tempo.
Aproveita e usa a hashtag #EuViADicaBônus aqui embaixo nos comentários para eu saber quantos de vocês chegam até o final do vídeo. E se você chegou até aqui e ainda não deixou o seu like para mim aqui nesse vídeo, deixa ele agora, porque eu fiz esse vídeo bem explicadinho com a intenção de te ajudar. Então me ajuda de volta, né? Aproveita e compartilha esse vídeo com aquela pessoa que precisa ganhar uma graninha extra, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Assim você não perde nenhuma receita que eu postar aqui. Agora, aqui na tela tá aparecendo a minha playlist de bolos deliciosos com várias receitas maravilhosas. E também outros 2 vídeos que eu tenho certeza que você vai gostar. Então eu te espero lá.